Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre a ação pedagógica como promotora do educar e do cuidar. Nesta aula, nosso objetivo é desenvolver estratégias que envolvam os vários aspectos da organização do trabalho de cuidar e educar crianças, integrando as ações da rotina de funcionamento numa perspectiva pedagógica, ou seja, nós vamos aprender um pouco como é o dia a dia, como é a rotina do professor que trabalha na educação infantil. Lembrando que o nosso estudo é baseado no módulo 3, unidade 3, livro de estudo volume 2, coleção pró-infantil do MEC. No dia a dia de uma creche, pré-escola ou escola com turmas de educação infantil, o trabalho dos professores está relacionado aos cuidados e à educação das crianças. Gostaríamos de destacar essa dupla, cuidado e educação, como aspectos inseparáveis do fazer educacional em creches, pré-escolas e escolas com turmas de educação infantil. O professor que trabalha na educação infantil, ele tem que, ao mesmo tempo que se preocupar com a educação, né, com a parte pedagógica, com o aprendizado da criança, do aluno, ele também tem que ter essa preocupação com os cuidados em relação a essa criança, tá? E essa duplinha, né, cuidado e a educação, né, elas não se separam. Ao enfatizarmos cuidado e educação como um par inseparável, para constituir uma prática pedagógica atenta e saudável, buscamos romper com a concepção que convencionalmente tomou conta da educação infantil, destinando os cuidados às crianças de 0 a 3 anos, que ficam nas creches, e a educação às crianças de 4 a 6 anos, que frequentam pré-escolas e escolas. Não há essa divisão, tá? As crianças de 0 a 3 anos não são só elas que necessitam de cuidados, do mesmo jeito que não são só as crianças de 4 a 6 anos que precisam ser educadas, que, né, precisam da parte pedagógica ser mais forte, mais fortalecida, tá? Não são. Então, tanto as crianças de 0 a 3 anos quanto as crianças de 4 a 6 anos, todas elas precisam de cuidados e também de educação, tá? Não tem distinção, não tem separação, tá bom? Para educarmos crianças de 0 a 6 anos, necessitamos de uma atenção específica com a faixa etária, com o desenvolvimento afetivo e cognitivo e com as condições econômicas e socioculturais. Todas as crianças necessitam de cuidados especiais e, para atender às necessidades coletivas e individuais, os professores devem conhecer a realidade em que trabalham, devem refletir sobre o melhor caminho para organizar a rotina de forma a favorecer o aprendizado, a autonomia, a cidadania e os valores, numa perspectiva que envolva cuidado, educação com a integridade física, psíquica, moral e intelectual das crianças de 0 a 6 anos. O professor precisa basear toda a sua estratégia de ensino-aprendizagem, toda a sua pedagogia, né, todo o seu manejo dentro disso aqui. Tem que envolver o aprendizado, autonomia, cidadania, valores, né? Cuidando também da integridade física, psíquica, moral e intelectual dessas crianças de 0 a 6 anos, tá? Todo o trabalho do professor de educação infantil tem que abranger todas essas áreas. O pró-infantil parte do princípio de que não há um modelo único e pronto para a educação infantil. Podemos ter eixos norteadores, que orientam a organização da rotina, mas o trabalho propriamente dito depende da proposta pedagógica da instituição, com sua realidade, suas metas, seus interesses, suas limitações e perspectivas. A proposta pedagógica será nosso tema na próxima aula, tá? Então, nós vemos que não há um trabalho, assim, um padrão fixo para o professor seguir, mas que ele tem, né, os norteadores que vão orientar o seu fazer pedagógico dentro da sala de aula, dentro da instituição escolar. Depois de considerarmos que não há um modelo a ser seguido, vamos conversar um pouco sobre a sua prática. Como você tem organizado a rotina em sua creche, pré-escola ou escola, né? Se você já é professor, ou isso também serve para você que ainda
está estudando para ser professor ou professora, né? Você vai ter que se fazer um dia essa pergunta. Como você vai organizar sua rotina, né, como professor? Tem destinado momentos para conversar com as crianças, dando opiniões e ouvindo as delas? As crianças também, apesar de elas gostarem muito de falar, elas falam muito, gostam de contar as histórias, o que aconteceu, mas nós como professores, nós precisamos estar atentos a essa escuta, né? Escutar o que elas também têm para nos falar. E não só nós falarmos, né? Há momentos para brincadeiras e jogos? Como acontece nos momentos de atividades livres e dirigidas? Todos realizam a mesma atividade ao mesmo tempo? Quando uma criança não tem interesse em realizar a atividade proposta, o que é que ela faz? Tem possibilidade de optar por outra atividade? Como são organizados os critérios e as regras do grupo? São decididos a priori ou junto com as crianças, né, os combinados? As expressões artísticas são valorizadas? Como abordam os conhecimentos comumente chamados de conteúdos, os saberes historicamente construídos pela humanidade, né? Os componentes curriculares, como é que o professor faz? São várias as perguntas, na verdade? Como apontamos, a criança constrói conhecimentos acerca do mundo em que vive. Pensa, levanta hipóteses sobre as pessoas, os animais, as situações, os fatos, enfim, tudo que de alguma maneira está em sua vida e aparece para ela, seja num contexto educativo ou não. Dessa forma, devemos considerar o desenvolvimento infantil sem fixá-lo em fases rígidas do desenvolvimento, né? Como nós conversamos em outro vídeo. É importante que o professor saiba como se dá esse desenvolvimento da criança, para que ele possa acompanhar as fases, né? Saber se essa criança está evoluindo nas fases do desenvolvimento, saber se essa criança está tendo algum tipo de atraso e não ser fixa, né? Não precisa ser rígido, porque tem crianças que evoluem um pouquinho mais rápido, tem outras que demoram um pouco para mudar de fase e tem umas que de alguma maneira, né, por terem algum transtorno, algum problema de saúde mesmo, elas pulam etapas, né? Às vezes não chegam nem a passar por aquele processo. Então, se o professor tem esse conhecimento do desenvolvimento infantil, ele pode estar atento a esse tipo de situação, tá? A criança não é mais ou menos desenvolvida, mas está desenvolvendo-se continuamente, a partir das diferentes relações que estabelece com o meio físico, cultural, social e afetivo. Ela sempre está em desenvolvimento. Dessa forma, é bom estarmos atentos às diferentes estratégias de colaboração para com a criança, no sentido de criar espaços que realmente a façam avançar e desenvolver-se de forma integral. Como é que o professor pode contribuir para que essa criança, né, ela possa ter esses avanços, para que ela possa progredir, continuar progredindo no seu desenvolvimento físico, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento emocional, não é? Tudo isso nós temos que trazer para o nosso contexto de sala de aula mesmo, nosso trabalho pedagógico. Tudo que a gente vai fazer como professor precisa ser pensado no aluno. O que é que eu posso fazer para o meu aluno progredir, para ele avançar, para ele amadurecer, tá? Vale lembrar sempre que, ao desenvolvermos estratégias de ação criança-criança e criança-adulto, as atividades de livre expressão precisam ser garantidas para que os sujeitos demonstrem seus desejos, conhecimentos, aprovações e inquietações, não é? Dedicar um tempo para essa criança, não ser tudo dirigido pelo, assim, o professor não precisa passar só atividades dirigidas, né? Mas ele pode ter momentos na sala de aula, momentos educativos em que o aluno possa se expressar suas ideias, seus pensamentos, né, seus movimentos corporais, se ele tem vontade de dançar, de interpretar, de brincar de casinha, de mímica, tudo isso tem que ter um momento dentro da educação infantil, para que ele possa se soltar, né, soltar sua imaginação, soltar o seu conhecimento, e assim ele vai ter essa liberdade, né, de expressão dentro da sala de aula, tá? Então, por isso que a gente não pode ser tão rígido na educação infantil. Eles precisam ter momentos
deles mesmos, né? Deles desenharem, deles pintarem o que eles quiserem, né? Lógico que o professor vai estar ali orientando, mas esses momentos criativos fazem parte, né, do desenvolvimento infantil, tá? Conceber uma educação com esses princípios faz com que busquemos estratégias que não se baseiem somente em propostas dos professores dirigidas às crianças. Podemos construir uma creche, uma pré-escola, uma escola que tenha turmas de educação infantil coletivamente, com cheiro, com gosto, com cor, com tato, vida, significados, tanto para a criança como para os adultos. Um espaço onde a emoção, a brincadeira, o tempo, a alimentação e o conhecimento são compartilhados, onde o respeito ao outro ganhe destaque e a criança deixe de vir a ser e passe a ser, em que as opiniões e seu jeito de viver sejam respeitados e valorizados, tá? Tudo isso é muito bom, né? Seria muito bom que acontecesse realmente dentro do espaço da escola, da sala de aula, né? Que ela seja respeitada, que ela tenha sua opinião valorizada, que ela possa não ser um número, né? Mas ser como pessoa, né? Pelo seu nome mesmo, que ela é um indivíduo ali, que ela tem respeito, ela merece atenção, merece acolhimento, tá bom? As descobertas cotidianas são fruto da ação e interação das crianças com seu meio e com as pessoas com quem convivem. Quanto mais ricas as vivências, quanto maiores as oportunidades de conhecer diferentes manifestações culturais e artísticas, maior será a possibilidade de refletir sobre o mundo e as situações, e maior será também a oportunidade de ser um cidadão crítico e reflexivo, tá? Então, quanto maior essa vivência dentro da escola de aula, né, com diferentes tipos de manifestações culturais, artísticas, dança, música, né, leitura, tudo que envolve a arte, a cultura, é muito bom para o desenvolvimento infantil, tá? Faz muito bem para a educação das crianças, né? Mas por onde podemos começar? A proposta que fazemos aqui é que cada professor possa analisar sua forma de cuidar das crianças e educá-las a partir da rotina que estabelece com elas. Para começar, trazemos o relato da professora Mônica C., né, de Campos Lourenço sobre sua rotina, tá? Aqui vale lembrar que cada professor tem a sua rotina. Esse aqui é só um exemplo de uma professora, com a rotina dela. Ela dizendo, né? Houve um tempo em que não tinha estabelecido uma rotina de trabalho com as crianças. Não sabia usar esse instrumento tão valioso. Acreditava que cairia em uma ação autoritária, estática, e não percebia como estava sendo espontaneísta. Mas alguma coisa não estava funcionando. O tempo estava desorganizado, provocava falhas, furos, causando-me grande frustração. Passei a refletir sobre a necessidade de estabelecer e organizar este tempo, pois acabava sendo engolida pelos obstáculos e me rendendo à maré dos imprevistos. A necessidade de tê-la veio então, a partir dessa retomada e reflexão. O estabelecimento de uma rotina veio aos poucos e já passou por várias transformações. A construção de uma rotina pode estruturar a criança no tempo e no espaço, além de, como vimos no relato, né, orientar o professor. A construção da rotina é, além de tudo, uma maneira de estar e fazer parte de um grupo. É um exercício coletivo no qual as crianças têm a oportunidade de falar e ouvir os amigos, no qual são necessários acordos e concessões. Como nós vimos no relato dessa professora, a falta de rotina acabou virando uma certa bagunça, não é? Porque quando nós temos a rotina, o professor chega na sala de aula, já tem tudo bonitinho, né? O que ele vai fazer na entrada, a hora do lanche, a hora das atividades, a hora da brincadeira, da música, a hora das atividades artísticas, tudo ali estruturado, tudo certinho, ele não se perde no seu dia a dia, né? Ele não se perde no seu trabalho. E as crianças sentem isso.
elas sentem, elas sabem a diferença de um professor que é todo organizado, que tudo dele é planejado, do que um professor que chega como se fosse de paraquedas numa sala de aula, né? O que é que eu vou fazer hoje, né? O que eu tenho para fazer? Acaba virando bagunça, tá? Então é importante sim que o professor tenha a sua rotina. A escola precisa de rotina, os alunos precisam de rotina, tá? Para não virar bagunça. Isso é muito importante, tá bom? Então sempre você trabalhe com rotina. Nossa proposta para esta aula é pensar sobre os elementos que compõem a rotina, sobre algumas práticas instituídas que aparecem com frequência nas creches, pré-escolas e escolas que têm turmas de educação infantil, tá? Por exemplo, a chegada na creche, pré-escola ou escola, tá? Quando a criança chega na escola, o que é que o professor faz? Quando o ano de atividade na creche, pré-escola ou escola se inicia, né, no início das aulas, surge com ele a possibilidade de criar novas vivências, ouvir os relatos das experiências vividas pelas crianças, construir um livro da vida do respectivo ano letivo, com histórias individuais e coletivas, experiências, atividades, passeios e registros de tudo que for vivido e se quiser registrar para rememorar e divulgar, tá? O professor pode fazer esse livro, né, o livro da vida, ele pode fazer dinâmicas, né, para fazer a acolhida desse aluno na sala de aula. É possível criar um nome para aquele novo grupo que se forma, como veremos a seguir. Aqui são apenas algumas sugestões, tá? As crianças estavam conversando sobre alguns livros que estavam sobre a mesa. A professora aproveitou esse momento para sugerir a escolha do nome da turma. Uma das crianças, apontando para uma ilustração de um jacaré, sugeriu: Turma do Jacaré. Outras crianças sugeriram: Turma da Zebra, Turma do Leão e Turma da Lua. Cada uma escolheu um nome, né? Foi feita uma votação e a maioria das crianças se identificou com a força e o som produzido pelo admirável leão. A escolha do nome da turma criou um elo de identidade entre as crianças. Valorizando a escolha das crianças, a professora deu início ao primeiro projeto da turma. O projeto começou com uma conversa na roda, onde a professora perguntou às crianças o que elas gostariam de saber sobre os leões. Algumas crianças apresentaram as suas curiosidades. Eu quero saber se o leão mora na jaula. Eu quero conhecer o filhote do leão. Eu quero saber o que o leão come. Vocês viram aqui que várias, né, crianças deram suas opiniões. E assim ela pôde trabalhar já o projeto, né, no início do ano, e as crianças acabaram interagindo umas com as outras e também com a professora, né, estabelecendo esse relacionamento com a professora. É possível também construir as regras e combinados de convivência do grupo, os direitos e deveres do grupo. Planejar atividades lúdicas interativas, visando o bem-estar e o desenvolvimento das crianças, sem se esquecer das famílias, que devem estar presentes nas primeiras semanas. Nesse período em que as crianças estão iniciando o ano ou reiniciando, né, para alunos que já são matriculados, só estão voltando das férias, necessitam de um tempo para construírem um vínculo afetivo com as outras crianças e com os professores também. Por isso, precisam se sentir seguras para se distanciarem de seus familiares, tá? Então, é importante que o professor, nesse primeiro, né, momento das aulas, né, bem no início mesmo, que ele já sente com os seus alunos, que eles conversem sobre as regras, os combinados, o que é que pode, o que é que não pode na sala de aula, tá? Os direitos e os deveres, planejar atividades lúdicas, né? Que envolvam, como eu disse, dinâmicas, né? Dinâmicas de grupo, para trabalhar a amizade, o conhecimento, a apresentação dos coleguinhas, dos amigos, tá? Tudo isso agora fazendo no comecinho do ano. E esse relacionamento, né, com os novos amigos, com o professor, é muito importante para que a criança possa se desapegar, né? Não assim, deixar a família de lado, eu digo, mas ter confiança no professor, né? Poder ficar com ele na escola e se despedir bem da família, né? E eu sempre digo também uma coisa que eu acho importante: quando a criança chega para a escola, é importante falar para o pai não mentir para essa criança, tá? Falar, olha, eu vou bem ali e já volto, né?
Não, seja sincero, olha, a mamãe vai trabalhar, o papai vai trabalhar, mas depois eu volto para te buscar. A criança vai, todos os dias vai fazendo isso, e a criança vai pegar segurança, que ela vai ver que a mãe e o pai estão falando a verdade, né? Que não foi bem ali, já volta, volta depois de 4 horas, ou o dia todo, se for período integral, né? Muitas horas ali. Então a verdade é sempre muito boa. A criança, ela tem segurança nos pais, tá? Então é bom, eu sempre falo que, né, é bom a gente sempre falar a verdade, não sair escondido também, nem que a criança chorar um pouco, mas depois ela vai acostumando, né? Ela vai tendo a rotina. Ela sabe que ela chega, ela vai fazer as atividades, vai ter a hora do lanchinho, a hora de dormir, e depois vai ter a hora de ir embora. Então ela sabe que depois de todo aquele passo a passo, o pai e a mãe ou o familiar, né, alguém da família vem buscar. Então por isso que a rotina na escola é muito importante, tá? Vamos ler agora um depoimento de uma professora sobre o período de adaptação do seu grupo. A adaptação do meu grupo aconteceu do jeito que a gente sabe, um chororô daqueles. Nesse movimento de despedidas e saudades foram construídos vínculos com cada uma das crianças. Nos primeiros dias, os brinquedos foram importantes parceiros. Muito colo e afeto também garantiram a segurança das crianças. Foi necessário um tempo para nos conhecermos e construirmos harmoniosamente a nossa rotina, não é? Crianças pequenas, não são todas as escolas que permitem, mas várias permitem, né? Que a criança tenha na sua mochilinha, na sua bolsinha, um paninho, uma chupeta, um brinquedinho, um paninho, um ursinho, alguma coisa que lembre a sua casa. Tá? Não que ela vai ficar com isso o tempo todo, não vai. Mas na hora que ela chora, na hora que ela sente saudade da família, não faz nenhum mal você dar um paninho, dar a chupetinha dessa criança que ainda usa chupeta e paninho, tá? Não faz mal nenhum. É só para ela se acalmar e sentir saudade, poder matar um pouquinho da saudade da família, tá? Isso é para as crianças pequenas, que com o decorrer do tempo, né? Conforme ela vai se acostumando, o professor pode ir tirando aos poucos, tá bom? Mas no comecinho não faz mal nenhum. Também outra coisa que eu acho interessante é que nos primeiros dias de aula, a família venha buscar essa criança um pouquinho mais cedo nos primeiros dias, até ela acostumar, tá? Não precisa deixar ela já o tempo todo lá, se ela pode, né? Se ela pode vir buscar um pouco mais cedo, ajuda muito no seu processo de adaptação, tá bom? Ao agregar as experiências que acontecem no dia a dia e os saberes que construímos ao longo de nossa trajetória profissional ao planejamento pedagógico, temos a possibilidade de trazer para o cotidiano da educação infantil o diálogo entre o saber fazer dos professores e a realidade vivida e trazida pelas crianças, suas famílias e comunidade, né? Dentro do nosso planejamento. Tudo isso tem que caber, né? Tem que caber a realidade do nosso aluno, das nossas famílias e a nossa realidade, né? O nosso contexto ali, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Eu vou dar continuidade na próxima, porque o assunto é bastante extenso e é legal ser bem explicado, né? Então a gente vai continuar na nossa próxima aula, tá? Agradeço muito você que ficou aqui até o final, tá bom? Lembrando, ó, na nossa próxima aula vamos discutir sobre as brincadeiras, o faz de conta, contação de histórias e artes, momentos de alimentação, higiene e descanso, e além dos cuidados pessoais, tá? Então é bastante assunto para conversar numa aula só. Então eu dividi, né? Vou continuar na próxima aula. Se você puder, compartilhar, agradeço muito. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita nesse canal e gostaria de receber mais assuntos como esse, né? Como rotina de pedagogia, assuntos pedagógicos sobre educação, eu convido você para se inscrever aqui no canal, se inscrever, né? Ativar o sininho de notificações, tá bom? E compartilhar. Muito obrigada de coração e espero ver você na nossa próxima aula. Até breve.